Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Renan, estou fazendo o primeiro vídeo aqui do canal. Esse canal aqui eu tenho o intuito de fazer ele para Power BI, dar algumas dicas aí. Tem outros assuntos também, se vocês quiserem falar o que que eu posso comentar. Eu sou estudante de engenharia de produção, tá? Eu trabalho na área e eu tenho uma certa experiência com Power BI. E o intuito desse vídeo para vocês hoje é ensinar um pouco de como a gente conseguiu coletar os dados da Bolsa de Valores, tá? Automaticamente de uma API e não liguem para falta de profissionalismo. Esse é meu primeiro vídeo, eu quero só começar para depois ir melhorando aos poucos, tá? Esse conteúdo, eu acho que ele é bem valioso. Acho que tem alguns cursos que ensinam, né? Mas só você pagando. Dê uma procurada antes de fazer esse vídeo e não achei nenhum vídeo no YouTube. Então, se puder, deixa aquele like lá. Vamos começar o vídeo, pessoal. Pronto, pessoal, voltando aqui, eu tirei aqui a câmera para a gente ter a visualização da tela toda no notebook. E dando uma contextualizada sobre o SBI, a gente vai pegar dados da Bolsa de Valores. Então, a ação, por exemplo, do Banco do Brasil, BBAS3, a gente vai pegar aí os valores que foi fechado ao longo do período de um ano, 2 anos, em cada dia. Então a gente tem essa informação, a gente consegue pegar automaticamente, sem que a gente tenha que fazer nenhum passo manual, nem tipo extrair de algum arquivo e botar numa planilha, não. A gente vai pegar direto do BI, sem contato direto do Power BI com a API, tá? Então, esse BI, ele exige um nível maior de expertise dele. Então, é para pessoas aí que têm intermediário barra avançado. Mas caso você seja iniciante e queira ver, também é importante. Não fique assustado, tá? Tem coisas aqui no Power Query que é muito fácil de fazer. Por exemplo, ler dados no Excel, ler dados na nuvem, tá? É bem tranquilo. E aí, vamos começar aqui o nosso vídeo. A gente vai primeiro saber o que é uma API. Pesquisei aqui no Google, ele trouxe que é um conjunto de regras e protocolos que permite que diferentes softwares se comuniquem e interajam entre si, tá? Na minha visão de prática, tá? Essa é a teoria. Na minha visão de prática, é basicamente eu pegar o dado de uma empresa, de um software. Por exemplo, a gente está pegando o dado da Bolsa de Valores. Então, a API serve para isso, né? Para a gente consultar o dado de alguma empresa, de algum endereço também, a gente consegue consultar o dado de um CEP. Tem até algumas imagens aqui que representam bem, tá? Ó, por exemplo, essas aqui. Aí, pessoal, a gente vai ver a API da Yahoo, tá? Essa API aqui, Query Finance. Basicamente, ela funciona assim. Deixa eu trazer bem praticamente para vocês. A gente pega, bota esses parâmetros aqui. Acho que eu vou apagar aqui. E aí o ticket, né? Aí o ticket, se eu quiser ver do Banco do Brasil, por exemplo, ele já traz aqui um- uma pesca. Eu tenho que botar esse ponto SA, tá? E aí, ó, por exemplo, se eu quiser de um ano, com intervalo de cada dia. Então, o que que eu tô falando aqui para a API? API, eu quero os dados do Banco do Brasil de um ano, com intervalo de cada dia, tá? E aí, o evento aqui que eu classifiquei era os dividendos. Então, quanto que ele pagou em um ano de dividendo? Vamos ver qual o valor que ele traz. Então, ele traz esse bocado de número aí, tá? Que isso no Power BI a gente consegue tratar. Se eu não me engano, é, ele dá essa resposta aqui em formato de JSON, tá bom? Vamos aqui para o ambiente do Power BI, eu já estou aqui no Power Query, dando outra contextualizada aqui sobre como eu descobri essa forma de coletar os dados. Um cliente fez um orçamento comigo, ele queria ter mais visão de onde investir. Lá ele tinha um cálculo que ele fazia em uma planilha, era bem manual, e aí ele queria automatizar isso, tá? E fui atrás pesquisei na internet, pesquisei e nada. Só que eu vi que tinha uma biblioteca no Python que dava pra fazer isso. E aí eu pesquisando um pouco sobre a biblioteca, eu fiquei sabendo dessa API Yahoo, que ela traz os dados bem concisos, tá? Então a gente pode confiar nela. Fiquei dias e dias aí conferir com os dados do Google e deu tudo ok, tá? Aí, pessoal, vamos lá. A gente vai aqui em página inicial e vamos abrir uma consulta nula. Agora, abrindo o editor avançados, tá? Nossa primeira etapa é colocar o nosso URL padrão, que eu tenho aqui. Deixa eu botar aqui, pronto. Nossa segunda etapa é colocar o Relative Path, que é o que é isso? O que é isso, Pedro? Bom, esse aqui é porque o nosso URL vai variar, né? De acordo com o ticket. Aí a gente precisa criar essa variável aqui, porque vocês vão ver que a gente vai usar outra funcionalidade, que é o Web Content, que ele precisa, né? Porque quando a gente for atualizar automático, ele vai entender ali que aquele URL, ele precisa de outra variável para funcionar. Aí aqui eu vou botar o ticket e aqui o resto do URL.
Pronto. Só para não dar problema, eu vou classificar aqui o ticket como BBS3, mas eu podia pegar outros exemplos da bolsa. Agora vamos aqui para carregar os dados da API, tá? Então a gente vai usar o Web Contents, que é justamente o Power Query vai lá consultar alguma API e aí a gente precisa usar esse parâmetro. Para a gente colocar aí os nossos outros parâmetros, basta a gente criar uma lista, tá? E colocar assim em maiúsculo, que ele já vai reconhecer, tá? Vamos ver se ele vai funcionar. Deixa eu ajeitar aqui. Opa, pelo visto aqui, parece que ele funcionou. Ele trouxe aqui um arquivo JSON. Pode ter dado erro, né? A gente só vai saber quando abrir esse arquivo aqui. Para abrir esse arquivo, eu boto aqui antes do Web Contents, dá um espaço aqui para não dar erro, johnson.document, tá? Porque o que que o Power BI fez? Ele já veio, já leu todos esses dados aqui, essas informações, e aí agora a gente precisa tratar. E aí, para a gente tratar, a gente usa esse código aqui do johnson.document. Pronto, agora a gente tem esse dado aqui. A gente clicando aqui em record, a gente viu que não deu nenhum erro, tá? O erro tá vazio. Show, pessoal. Esse foi o valor aqui do nosso dessa operação aqui que a gente fez aqui em cima. E agora para a gente transformar em tabela, vou usar esse comando aqui, dados é igual a table.fromRecord. Show. E aí botar a nossa variável. Ele tá avisando aqui, pronto, faltou uma vírgula aqui e vamos alterar aqui para ver se já vai. Vamos ver. Deu um problema aqui. Ah, pronto. É porque a gente esqueceu de colocar isso aqui, senão ele fica reclamando. Show. Pronto, pessoal. Agora a gente tem aqui o dado já transformado em tabela. Vamos ver aqui se deu certo, se não deu. Vou carregar aqui o result. E vamos aqui expandir para novas linhas. Pronto. Quando tem esses três valores aqui, eles não estão vazios, basicamente é porque deu certo. A gente poderia ver também expandido o erro, tá? Mas eu já tinha testado antes e já tinha visto que dado certo, então eu não vou precisar aqui, até para não criar etapas para otimizar o meu código, tá? Então, esse meta aqui, basicamente, ele tem algumas informações sobre a empresa, tá? Então, ele tem o símbolo, tem acho que o nome completo da empresa, tem aqui algumas informações. Eu basicamente não preciso, tá? É bom vocês depois dar uma olhadinha, um por um, ver o que que é interessante para vocês. Basicamente, só preciso disso. E dos indicadores eu preciso disso aqui também. Vamos ver o que que tem aqui, tá? Pronto, aqui tem as informações que eu preciso, que é basicamente quando tiver alto, baixo, tá? Quanto ele fechou naquele dia e quanto que ele abriu. E a gente também tem aqui a data. Pronto. Se eu simplesmente vir aqui e expandir para as novas linhas, vai dar certo, tá? A gente percebe aqui que tem 250 linhas, mas aí se a gente for expandido em um por um, vai se multiplicando, tá? Então não é a melhor forma para fazer isso. A melhor maneira de tratar esses valores aqui é a gente vindo aqui e adicionando uma coluna personalizada, tá? E usando essa função aqui, que é take from columns, essa primeira aqui, show. A gente precisa primeiro mandar aqui a lista dos que a gente vai usar, que é esse, não vou usar o volume, não preciso, o close e o open, ok? E agora os nomes, né, os seus devidos nomes são, acho que eu vou botar aqui, timestamp, é o mesmo nome, low, high, close e open, show. Vamos ver se vai dar algum problema, aparentemente não, tá? Vou abrir aqui, se unir um prefixo, show. A gente tem esses valores, a gente já tem o que a gente quer. Ah, Pedro, o que é esse valor estranho aqui? A data, tá? Mas se eu não me engano, ela é a quantidade de horas desde 1978, tá? Se eu não me engano é isso. Então, para a gente transformar em coluna, em data, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uma nova coluna aqui chamada data, tá? E aí a gente vem aqui em date time, e eu vou botar aqui 1978, tá? 1 do 1 000, show, pronto. Eu vou confirmar se é 78, mas vou fazer primeiro aqui a coluna com vocês. Duration
E aí aqui eu boto 000. E aí o nosso timestamp, tá? Show. Pronto, pessoal. Aí a gente já tem a nossa coluna de dados, tá? A gente já viu aqui que definitivamente não é 678, talvez seja 68. Quase, não é 68, é 70. Tá? Então pronto, a gente já tem os nossos dados aí de 2024 perfeitamente, ok? A gente pode até confirmar aqui um dia com o Google, talvez, que o fechamento de hoje, 19,70. Vamos olhar aqui no Google qual foi o fechamento do BBS 3, tá? Vamos ver se está batendo perfeitamente. E ele ainda traz aqui alguns casos decimais além. Aí a gente pode apagar aqui essas outras colunas e show. A gente tem a nossa tabela aqui com as informações do Banco do Brasil. Essa aqui é a nossa primeira etapa, tá? Eu acho que o que é interessante depois é a gente transformar isso em uma função e fazer isso para várias ações de uma vez, tá? A gente pode fazer aqui, se eu não me engano, a gente pode usar isso aqui como uma função. Deixa eu usar isso aqui, pronto. Criar função, request tickets, tá? Então a gente tem aqui esse request ticket. E aí, para a gente deixar dinâmico essa função, o que que a gente muda aqui? A gente precisa de um ticket as text. E aí a gente apaga isso aqui, tá? Então, quando a gente for chamar essa função, ele vai pedir essa informação, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Deixa eu botar bbs3.sa e mxrf11.sa. São duas ações aí que tá na B3. Pronto, a gente já tem essa tabela aqui de exemplo. E aí agora a gente vem em, se eu não me engano, pronto, invocar a função personalizada. E aí se o GC request tickets, pronto, ele já pediu aqui qual é a nossa tabela ticket para ele usar de exemplo. E essa aqui, vamos ver se ele vai fazer tudo certinho. Opa, parece que ele fez tudo ok. Vamos ver. Pronto, pessoal, perfeitamente aqui. Ele fez para mais de um ticket. Voltando aqui rápido, acho que eu fui um pouco rápido, tá? O que que a gente fez? A gente transformou esse arquivo aqui em um modelo padrão, que a gente vai usar para fazer outros tipos de consulta, tá? Então, esse aqui é um arquivo que ele usou como template e para criar essa função aqui. Então, o que que ele entende? Ah, você denominou ele aqui como um template, então você vai usar essas mesmas etapas aqui várias vezes. E aquela alteração que a gente fez aqui em um ticket, então quer dizer que a gente vai dar o valor da ação, né? O nome da ação para ele fazer todas essas etapas. Então, o nosso único input da função será esse. Apesar disso, a gente consegue ler aí vários tickets de uma vez, né? Então, eu poderia colocar BBS3, MXF11, Petrobras e entre outros, tá? E aí, assim, a gente fazer as nossas devidas análises. Vou trazer um exemplo aqui que eu fiz, que é para analisar uma bolsa de valores de acordo com o modelo de Gordon, tá? Isso é bastante interessante aqui. Inclusive, eu já vendi esse BI também, então é bastante interessante vocês fazerem uma análise até para investimento também. Para quem não sabe, eu invisto e eu posso correlacionar aí com várias coisas. Tem como a gente ver dividendos aqui também, tá? Se é só alterar aqui e adicionar events igual div, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, tá anotadinho. É exatamente isso. E aí ele já vai trazer os dividendos daquela ação, daquele ticket, tá? Tá, pessoal, vamos fechar aqui e aplicar. Pronto, eu já tenho os dados aqui para o nosso ambiente de visualização. Esse vídeo aqui, a intenção dele não é fazer nenhuma etapa de visualização, nenhuma criação de dashboard, de design, mas nada que a gente não possa ver, né? Tipo, se vocês pedirem nos comentários, pode ser que a gente faça, tá? Vamos botar aqui só algo para a gente ver se realmente deu certo, tá? Vou botar aqui o símbolo e quando fechou, tá? E vou colocar aqui um filtro de símbolo. Show. Então aqui eu consigo ver os valores que fecharam aí no dia do BBS3, MXF11. Deixa eu botar aqui a data também para ficar mais fácil da gente ver, tá? Ops, botei foi no filtro. Só um minuto. Pronto, perfeitamente, tá? Então a gente vê aí que o último da data de hoje, então já tem informação aí do Banco do Brasil, como do MXF11 também. Deixa eu ver se tem do MXF11, se eu não tô mentindo.
É, eu tô mentindo, então corta essa parte, por favor. Caralho, eu tô mentindo, não tem. Nada. Ah, não, tem sim, tá aqui, ó. 30/7. 960. Vamos confirmar se é isso mesmo. Perfeito, tá? E aí a gente consegue brincar aqui. Eu queria trazer essas informações para você, tá? Esse conteúdo. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Isso vai me ajudar muito. Comentem sugestões, né? Se vocês acham que eu fiz algo errado aqui também pode comentar. É isso, pessoal. Muito obrigado. Se vocês quiserem algum conteúdo também comentem. E é isso, até a próxima. Tchau.